Oi, amiga, seja bem-vinda ao canal. Eu me chamo Luciane e hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de tentante. Isso mesmo. Você que tá aí tentando engravidar, tentando ter um nenenzinho, um bebezinho. Esse relato é uma coisa muito íntima minha, mas que eu resolvi contar pra vocês. Assim como eu tô abrindo pra vocês aqui, né, nesse canal, a minha vida. Eu já trouxe meu relato de parto, não trouxe ele completo, porque eu não consegui ainda completar ele todo, porque é muitas camadas. Então, ali tá um pouquinho do meu relato de parto, ainda vai ter o segundo relato de parto, ainda que é a parte 2 dele. Tá bom? Mas acompanhe o canal, se inscreva, deixe seu like, porque aí alcança mais mamãezinhas também, que está passando por essa fase de tentar gerar, de tentar ter um bebezinho. Então, é isso. Deixe seu like aí para chegar a mais mamãezinhas que precisam desse vídeo, tá bom? Porque isso vai ajudar elas a ter motivação para poder continuar na firmeza que ela vai conseguir. Tenho um ano que eu consegui ter o meu milagre, que ele se chama Isaac. Hoje ele tem 1 ano e 4 meses. Em, ele nasceu dia 27 de 1 de 2025, tá? E assim, demorou anos. Anos mesmo. Talvez você tá aí pensando que, pra mim tá demorando, já tô 1 mês tentando, tá demorando. Já tô 2 meses tentando, tá demorando. Gente, eu demorei 3, 4 anos pra poder conseguir, você acredita? Sim. E não era o tempo de Deus ainda. Porque o tempo de Deus chegou na minha vida no momento certo. Então, se você tá aí pensando que tá demorando, realmente você tem que respirar. Porque não tem o que fazer. Quando você tá tentando ter, chega naquela fase de você pensar assim, com todo mundo vai acontecer, menos comigo. Eu vou envelhecer, não sei o que, não sei o que lá, e só comigo que não vai. Mas, gente, vai chegar. Pode ter certeza. Quando eu tava tentando ter o Isaac, eu era casada, gente. Pensa, uma pessoa que... Qual mulher que hoje em dia, né, não sonha em ser mãe? Eu sei que tem pessoas que não sonham em ser, mas era o meu sonho ser. E eu não tava conseguindo. Então, qual mulher que não sonha em ter, né, gente? Então, naquela época lá, eu não tava conseguindo ter. E eu achava que o problema era meu. Mas o problema não era meu. Eu fiz tudo que tinha que fazer pra poder conseguir. E assim, fiz o exame ultrassom transvaginal. E fiz também pra ver se tinha endometriose. E nenhum desses detectou. Só detectou que eu tinha ovário policístico. Eu tomei o chá de mexia amarelo e de gato e resolveu. O cisto sumiu. Então, eu fui procurar, né, no parceiro pra ver se o problema era com ele. E realmente, ele tinha alguns probleminhas lá de saúde, não podia ter, e o caso era só operando. Então, tem homem que é negligente pra própria saúde, né, gente? Deixa pra último caso e se mal vai no médico. E nessa situação ali, eu ficava, Deus, como que eu vou fazer? Porque a pessoa não queria ir no médico, não queria operar. E aquilo ali se tornou uma pedra de tropeço no meu caminho. Porque quando você tem um propósito e você não consegue alcançar, alguma coisa está travando para você não conseguir não chegar. E teve um determinado momento na minha vida que eu já não estava mais com essa pessoa, eu já tinha rompido, né? Porque eu creio que tudo que você coloca na mão de Deus, ele sabe a melhor coisa para poder te entregar. E eu já tinha recebido, gente, uma profecia que eu ia conseguir gerar, que eu ia ter um menino. E eu fiquei com essa palavra. Por mais que eu ouvia palavra ao contrário sobre a minha vida, sobre se eu poderia gerar. Mas fulano tem, mas fulano tá tendo. A minha irmã teve, que é o Paulo Vitor, né? Ele é pequenininho ainda. Mas, assim, o que eu ouvia era totalmente o contrário do que Deus me falava. Deus me falava algo e as pessoas me falavam algo ao contrário, sabe? Então você tem que prestar atenção em quem você ouve. Você vai ouvir a voz do povo ou a voz de Deus? Eu fiquei com a voz de Deus. Eu preferi esperar. Eu falava assim, eu falava no meu consciente, né? Porque eu não externava. Eu falava no meu consciente. Eu vou conseguir. E não é por minha força, não. Porque eu fazia chá, eu tomava vários chá. Via na internet, fazia chá. Tomava remédio. Compra isso aqui. Esse chá de agoniada. Chá de não sei o quê. Chá de não sei o que lá. Tudo quanto é chá eu tomava. Pesquisava. E pesquisei muito. Boa gravidez aqui no YouTube mesmo. Pesquisei essas mulheres tudo, gente. E via. De todos os vídeos eu via. Pesquisava pra ver se eu tinha algum problema a mais. E, assim, nunca funcionou. Porque o problema não era eu. O problema era a pessoa. E, assim, eu também não engravidei na adolescência porque eu sempre me cuidei. Eu sempre tive esse cuidado, assim, de saber a hora certa. A hora certa que eu quero ter. Foi depois que eu casei. Eu quis ter, mas eu não consegui. Então, foi preciso ter um rompimento na minha vida, no meio do caminho, pra mim poder conseguir chegar no meu objetivo. Olha como as coisas de Deus são. Eu achava que eu vivia uma vida boa, plena em Deus, e ia construir uma família, mas o que Deus tinha pra minha vida era bem maior e bem melhor do que eu estava vivendo. Você pode estar aí achando que está vivendo uma vida tranquila, né? Aguardando somente em Deus, mas às vezes não é o que Deus quer. Às vezes Deus vai mudar até sua geografia. Às vezes Deus vai te tirar de um lugar para colocar em outro. Vai romper relacionamento. Vai mudar tudo se for preciso. Mas Deus vai cumprir o que prometeu. Porque
Para Deus fazer na minha vida, teve que haver um rompimento. Para o Isaac ser gerado, para o Isaac chegar, eu tive que passar por perdas, entendeu? Terminar casamento, gente, não é fácil. Sabemos que não é fácil. Por mais que não é da vontade do Senhor, mas é da minha vontade. Porque às vezes você tá com alguém que não é da vontade do Senhor. E aí? E quando Deus não quer? Você vai contender com Deus? Não, uma hora vai acontecer alguma coisa e vai haver um rompimento. E aí você vai entender que era a mão do Senhor trabalhando para que tudo se chegasse no seu devido lugar. E hoje eu entendo. Para o Isaac chegar, eu tive que ter perdas. E essas perdas mais me acrescentou do que me faltou. Porque eu não tenho falta do meu passado, eu não tenho falta do que já foi. Eu só sinto alegria. Antes do Isaac vir, era tristeza e até pensamentos que não, sabe, não cabe aqui. Mas hoje em dia o Isaac me deu ânimo para viver, alegria. Quando eu olho para aquela criança, gente, é a coisa mais linda do mundo. Para os outros de fora, pode ser que não, tem um defeitinho aqui, defeitinho ali, mas aos meus olhos e aos olhos do Senhor, o Isaac é perfeito. Deus me deu muito além do que eu imaginava. Eu imaginava, vi uma criancinha de um jeito. O Senhor foi lá e me deu uma criancinha bem melhor, sabe? Não é assim... Eu não vou saber te explicar, porque eu vou mostrar ele aqui daqui a pouco no vídeo, vocês vão ver. Ele é uma criança, gente, muito amorosa. Ele gosta de carinho, ele é fofinho, você olha assim, dá vontade de morder, ele ri à toa, porque o significado do Isaac é ele ri. E o Isaac, ele ri de tudo. Ele é uma criança muito alegre, muito feliz, graças ao Senhor. Tive complicações no final da gestação. Até se eu não fosse no hospital mesmo, eu acho que o Isaac não sobreviveria, porque ele já estava entrando em sofrimento fetal. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu vou fazer a parte 2 no meu relato de parto. Tá bom? Já tem um relato de parto aqui, agora eu vou fazer a parte 2, porque eu vou complementar tudo o que aconteceu, pra vocês poderem entender tudinho, tá bom, gente? Eu não mostrei essa parte no vídeo do meu relato de parto 1, porque senão ia ficar muito grande, e eu não queria algo muito grande assim. Eu queria fazer por partes. Então eu vou fazer o relato de parto parte 2, da complicação que teve ali no final da minha gravidez, até o Isaac vir. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu mostro tudo pra vocês, tá? E assim, um conselho pra você que está aí tentando ter um filho e não consegue. Somente confia no Senhor, porque o tempo é dele, ele não faz nada pela metade. Uma coisa é certa, o Senhor, ele não faz nada pela metade. Não conte pra ninguém tudo que você tá passando. Eu vou contar pra fulano, eu vou contar pra Bertão, que às vezes vai me ajudar. Não vai. Porque quando eu tava nesse processo, às vezes você vai falar, as pessoas vão falar palavras que vai te magoar, que vai te ferir, entendeu? E às vezes você não vai entender bem aquela palavra que a pessoa vai jogar na sua vida e você não vai ter nem a capacidade emocional de lidar com aquilo. Então é melhor você guardar para Deus, faz um propósito, porque isso também te fortalece para você também continuar a persistir. Porque, e também, gente, ir ao médico. Não existe milagre sem você fazer a sua parte. Deus, ele faz um milagre sim, mas o milagre também vem através de você se mover. Porque às vezes nós somos negligentes com nós mesmos. Às vezes nós falamos assim com Deus: Deus, me cura. Deus, faz isso, faz aquilo por mim. Mas o que você está fazendo para isso chegar? Deus, ele vai te dar um empurrão, vai te dar um incentivo, mas também ele deixa você também fazer a sua parte. Deus não vai fazer a parte que é somente para você fazer. Deus deixou os médicos para você poder ir ao médico, ver o que está acontecendo na sua saúde. Entendeu? Deus, ele é o Deus da cura. Deus é o Deus da libertação. Mas se você quer uma libertação, o que você está fazendo para você ser liberto? O que você está fazendo para você ser curado? Eu tô com uma dor de cabeça, mas você não vai tomar um remédio? Claro que você vai tomar um remédio, ou você vai deixar aquela dor de cabeça persistir. Mas a dor de cabeça tá persistindo uma semana. Você vai ficar com uma semana com dor de cabeça ou você vai no médico? Então, gente, o que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Agora, o que é para nós, seres humanos de carne e osso, fazer, é pra gente fazer. Deus não vai descer do trono e nos levar, não. Então, é isso. Faça a sua parte. Se os seus remédios, seus exames estão todos ok, tudo em dia, calma, relaxa. O Senhor vai entrar na hora certa. Porque eu também achava que algum problema tinha comigo. Eu nunca achava que o problema era do outro, o problema era, né? Eu achava que o problema era sempre comigo. E nós mulheres temos esse péssimo defeito, péssima mania de achar que o problema é sempre conosco. Às vezes, estamos com uma pedra de tropeço no nosso caminho e não deixa a gente prosseguir. E o Senhor fala: eu só vou liberar na sua vida quando essa pedra de tropeço sair. Quando não é de Deus, gente, não importa. Vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Vai acontecer alguma coisa no meio do caminho e vai saber. Porque foi assim na minha vida. Para o Isaac ser gerado, a pedra de tropeço teve que sair. Tanto que hoje a pessoa é desviada, a pessoa não é nem convertida mais, entendeu? E o que eu vivo hoje não é nada comparado com o que eu vivia no passado. Então hoje eu tenho o Isaac, que assim, o pai do Isaac é uma pessoa totalmente oposta de mim. Porque eu já sou aquela pessoa que, explosiva, que não sei o que lá. Agora o pai do Isaac é uma pessoa tranquila, calma, lerda.
resumindo, né? Uma pessoa calma, que não liga pra nada, tá sempre na paz. É aquela pessoa assim, gente. Então, deu muito certo por conta disso. Porque eu já sou, tá, ele já é, né? Ele é o que apazigua. Eu sou sempre a explosiva. E é assim do certo, gente. E é isso. Eu quero deixar aqui pra você. Se você tá tentando, comenta aqui embaixo. Se você já conseguiu o seu positivo também, comenta aqui embaixo. Volta aqui no vídeo se você conseguir o seu positivo. Eu sei que esse vídeo pode chegar, eu tenho certeza que esse vídeo pode chegar a pessoas que tá precisando realmente de uma palavra, um incentivo para poder continuar, né, a tentar, porque filho é a alegria da casa. Filho é bênção do Senhor. Por mais que tá difícil hoje, mas assim, ter uma criança dentro de casa, gente, é muito bom. Eu não sabia o que era viver isso. E hoje eu vivo isso. É uma coisa que eu achava que era impossível pra mim. E hoje é, assim, parece que foi tão fácil que eu não lembro mais o que eu passei. As noites em choro, as tristezas, os testes que eu já fiz naquela época, porque eu não era da mídia, assim, de rede social, eu não gostava muito. Então, eu não tenho um vídeo do meu positivo, de como que aconteceu, porque lá eu não, até um ano atrás eu não gravava nada. Então eu não tenho reação, eu não tenho nada. E nem eu tentando ter, né? As diversas vezes que eu achava que eu ia ter filho, eu não gravava nada. Então eu passei tudo isso calada, tudo isso sozinha, tudo isso somente confiando em Deus. Na palavra que ele tinha liberado pra mim. Porque quando Deus libera uma palavra, gente, não é de um dia pra noite, não. Às vezes a gente acha que é de um dia pra noite, mas não é, não. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas a palavra dele, ele vai cumprir. Tá? Então foi isso, gente. Eu volto para trazer mais vídeo para vocês. Deixa seu like, porque vai ajudar mais mamãezinhas também que está passando por esse momento. Eu passei e o Isaac está aqui. Glória a Deus, eu vou mostrar ele para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês, tá? Ele já tá com 1 ano e 4 meses. E assim, foi uma experiência muito boa. No começo difícil, mas Deus sustentou. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!